toda ciência, a sociologia não se desenvolve desconectada de seu tempo e essa foi a razão que norteou nossa escolha temática para a proposta que iremos apresentar nessa sessão. A sociedade sempre percebe e discute seus próprios problemas, mas geralmente faz isso a partir dos referenciais e das categorias presentes no senso comum. O grande desafio, seja do sociólogo dedicado à pesquisa ou do professor que ensina noções básicas de sociologia, está em abordar esses fenômenos sociais de forma científica, livre das pré-noções do senso comum, para desenvolver o verdadeiro espírito crítico e investigativo. Um dos segredos para se fazer sociologia está na criatividade e na qualidade das perguntas que formulamos e que servem como orientação de nossos estudos. São as perguntas que nos dizem o que investigar, como fazê-lo e, principalmente, onde buscar as respostas. Assim, temas como violência, desestruturação familiar, relações de poder, relações de gênero, corrupção, relação entre homem e meio ambiente, diversidade cultural, mídia, tecnologia e virtualização das relações, entre outros, são assuntos que inevitavelmente se configuram como importantes na nossa sociedade atualmente. Como consequência, eles representam bons exemplos de temas que podem ser pertinentes como objeto de estudos da sociologia. O segredo, vale repetir, está em como nós os abordamos. Apresentaremos a seguir algumas sugestões de temas que poderão ser abordados no ensino de sociologia nas escolas, orientados por perguntas investigativas que podem induzir a atividade de pesquisa em sala de aula que combine as metodologias discutidas anteriormente. O primeiro deles é a família e a desestruturação familiar. Algumas perguntas investigativas sobre esse tema podem ser as seguintes. Qual o modelo ideal de família que se tem em mente quando se fala em desestruturação familiar? Qual o impacto das novas tecnologias e da virtualização das relações humanas na organização da família? Como a democratização das relações entre os sexos e a inserção das mulheres no mercado de trabalho desenvolveu novos padrões de organização familiar? Quais as consequências sobre o núcleo familiar da priorização da carreira profissional em detrimento, por exemplo, da criação dos filhos? Para esse tipo de análise, exercícios comparativos podem ser bastante úteis. A metodologia que pode acompanhar esses exercícios comparativos é, por exemplo, a dinâmica de grupo. Uma segunda questão da qual podemos tratar é a questão da violência. E algumas perguntas investigativas podem ser essas. O que se entende por violência? Como ela se manifesta na nossa sociedade? Que tipo de violência vivemos mais agudamente nos nossos dias? E quais são os agentes e as vítimas dessa violência? Para o estudo da violência, os parâmetros e os princípios descritos anteriormente continuam os mesmos. Em primeiro lugar, temos a necessidade de definir conceitualmente o que seja violência, que pode ser feito em uma aula expositiva dialogada. Os alunos podem elaborar listas com diferentes tipos de violência, identificar suas causas, origens históricas, consequências sociais e, por fim, possíveis estratégias para sua diminuição na nossa sociedade. Um terceiro tópico que sugerimos aqui são as relações de poder. Algumas perguntas investigativas, então, podem ser essas. Primeiro, quando falamos em poder, o que vem exatamente à nossa mente? Como podemos definir o poder? Que relações de poder estabelecemos diariamente no nosso cotidiano? Que tipo de poder identificamos com mais facilidade e por quê? Recortes de jornal, notícias veiculadas na TV, acontecimentos do próprio contexto escolar poderão ser tomados como ponto de partida para análises aprofundadas do poder como sendo um elemento característico de todas as relações humanas. Mais uma sugestão de tema são as clássicas relações de gênero. E aí cabem novamente algumas perguntas. Afinal, o que é gênero? Como as relações de gênero se manifestam no cotidiano da escola? Quantas mulheres, por exemplo, são diretoras? Quantos homens são coordenadores pedagógicos?
Quantas mulheres são professoras das disciplinas ligadas às ciências exatas, como matemática, física ou química? Por outro lado, quantos homens lecionam disciplinas como português, educação artística? Quantos pais participam das reuniões escolares? Além da aula expositiva e dialogada, uma pesquisa em livros didáticos pode ser bem útil para que a turma possa identificar as relações e hierarquias de gênero propostas por imagem e conceitos que utilizamos, muitas vezes em nosso cotidiano, sem a necessária reflexão crítica e problematizadora. A corrupção constitui a nossa quinta sugestão de tema a ser trabalhado. E algumas perguntas investigativas, portanto, poderiam ser: os brasileiros são culturalmente propensos à corrupção ou ela é prerrogativa exclusiva de nossas classes políticas? Será que apenas os políticos e governantes cometem atos de corrupção? Uma possibilidade de atividade seria os alunos fazerem um exercício investigativo, identificando alguns exemplos de corrupção, fazendo um exercício de correlação entre os exemplos escolhidos. A diversidade cultural também não poderia ficar de fora da nossa lista de sugestões. E, novamente, temos lá algumas perguntinhas para começar o trabalho. O que se entende por diversidade cultural? Quais os exemplos que temos em nossa cultura? Ou melhor, como definir cultura? A dinâmica de grupo e a atividade de pesquisa orientada, assim como recursos audiovisuais, são metodologias bastante interessantes para o desenvolvimento desse tema. Por fim, nossa sétima e última sugestão de temática constitui-se na mídia, tecnologia e virtualização das relações. Perguntas investigativas poderiam ser essas: como o nosso cotidiano apresenta relações com a mídia e a tecnologia? Até que ponto estamos virtualizando nossas relações sociais, amorosas ou outras? Que práticas sociais foram modificadas pelo impacto da mídia e da tecnologia em nossa sociedade? Sugere-se a elaboração de um roteiro de entrevistas semi-estruturadas e definir um público-alvo de diferentes faixas etárias que possam evidenciar mudanças de comportamento e de valores frente ao uso da mídia e da tecnologia, ressaltando sempre os aspectos positivos e negativos de relações virtualizadas. Muito bem, chegamos assim ao final da nossa videoaula. Eu espero que ela tenha sido útil a vocês, tanto como introdução para a disciplina, como para o desenvolvimento dela nos próximos encontros que vocês terão. Pois bem, fico então aqui na torcida para que a disciplina de Sociologia seja muito bem utilizada por vocês, que vocês se esforcem bastante, aprendam bastante e que tenham muito, mas muito sucesso nas suas vidas e nas suas carreiras. E fico aqui na torcida também para que algum dia, quem sabe, possamos nos encontrar pessoalmente.